Deus, a graça e a paz do Senhor Jesus. Evangelista Ramon Ribeiro, o seu professor de EBD online. Vamos para mais uma lição bíblica aqui pela página EBD Escola dos Servos de Deus pelo Facebook e também pelo meu canal no YouTube, Evangelista Ramon Ribeiro. Essa é a revista CPAD do terceiro trimestre de 2022. Estamos na lição de número 5, de 31 de julho de 2022. Sejam todos bem-vindos. Espero que esta aula seja uma aula produtiva, edificante, para abençoar a sua vida, tá certo? Compartilhe esta lição, compartilhe esta aula, para que outras pessoas possam ser abençoadas e também fazerem parte deste grupo que ama estudar a palavra de Deus, tá certo? Eu agradeço aí se você puder compartilhar aí através das redes sociais, beleza? Vamos agora para o tema da nossa lição. A sutileza do materialismo e do ateísmo. Estamos tratando sobre diversos temas com a palavra sutileza, que vem tratar de assuntos concernentes aí sobre os diversos ataques que a igreja e o povo de Deus vem sofrendo ultimamente. E esta aula não será diferente. Vamos tratar de uma área delicada, aonde a igreja vem sendo confrontada, tá certo? Vamos agora para o texto áureo, baseado em Romanos capítulo 1, versículo 20, que diz assim: Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O texto áureo nos informa sobre duas realidades: a realidade do mundo espiritual e a realidade do mundo físico, do mundo natural, a qual não tem como negar a existência do mundo espiritual. Por exemplo, quando Paulo menciona sobre coisas invisíveis e também sobre o seu eterno poder e a sua divindade, ele está falando de coisas de ordem espiritual, tá certo? Quando Paulo menciona a criação do mundo e as coisas que estão criadas, ele está falando das coisas de ordem natural, tá certo? Para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não tem como negar, não tem como criar aí uma justificativa, uma desculpa para negar a realidade da existência do mundo espiritual e da revelação divina a qual Deus se revelou. Verdade prática. Tanto o materialismo quanto o ateísmo são expressões máximas de um coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. A verdade prática nos informa que o materialismo e o ateísmo são expressões de pessoas que têm o coração endurecido pelo pecado e de olhos cegados por Satanás. Esses olhos são os olhos espirituais, tá certo? Os olhos espirituais dessas pessoas estão cegados. Vamos aqui para a leitura bíblica em classe, baseada em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23. Versículo 18. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens,
que detém a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Versículo 22. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. O apóstolo Paulo, nesse texto, vem nos revelar sobre a situação da humanidade diante de Deus. Uma humanidade que está distante dele. Uma humanidade que nega a sua existência, que nega a sua revelação. Tá certo? Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Tá certo? Deus, ele odeia, Deus, ele rejeita a impiedade e injustiça dos homens. Tá certo? Deus, ele ama e preza pela verdade. No versículo 19 diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lo manifestou. O que Paulo vem trazer aqui por meio do Espírito Santo ao nosso conhecimento é que o homem manifesta os atributos que dá a se conhecer a Deus, tá certo? Porquanto o que se de Deus se pode conhecer neles, neles quem? Nos homens, na humanidade, se manifesta, porque Deus lhes manifestou, quando Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, como está lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, tá certo? Versículo 20, porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que Paulo está dizendo nesse versículo 20 é que existe duas realidades, a realidade do mundo sobrenatural e a realidade do mundo natural. Quando Paulo fala de coisas invisíveis, do eterno poder e da divindade, ele está falando de coisas de ordem sobrenatural, de coisas espirituais. Quando Paulo fala da criação do mundo e das coisas criadas, ele está falando de coisas de ordem natural, tá certo? Então são duas realidades diferentes. A realidade do mundo espiritual, sobrenatural, e do mundo físico, a realidade do mundo natural. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Paulo vem trazer também ao nosso conhecimento que, embora o homem, tendo conhecido a Deus, não glorificou a Deus como ele merece. Embora o homem, usufruindo tudo aquilo que Deus nos proporciona de bom nesta vida, o homem não rendeu graças a Deus. Antes, em seus discursos, desvaneceram
e o seu coração insensato se obscureceu, rejeitando e negando a glória e a manifestação de Deus, tá certo? A revelação divina. E eles passaram a adorar e a reverenciar a natureza, a criação, do que o Criador, que é incorruptível, tá certo? Que não se corrompe. Vamos aqui agora, dando sequência, continuidade aqui da nossa aula. Vamos para a introdução da nossa aula. Introdução. Nesta lição, vamos estudar o materialismo e o ateísmo, tá certo? Pomos o materialismo e o ateísmo juntos porque são como as duas faces de uma mesma moeda, ou seja, a mesma coisa. Conduzem-se por princípios e pressupostos semelhantes. Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. A introdução da nossa lição está nos informando que o materialismo e o ateísmo praticamente são as mesmas coisas, com uma pequenina diferença, tá certo? Com algo bem distinto entre os dois, e vamos estar vendo já já essa distinção. A lição também nos informa que nas últimas décadas houve um despertar, ou seja, um grande crescimento destes grupos que têm surgido na sociedade, tá certo? E têm crescido muito, a ponto de se tornar uma ameaça para a nossa fé em Deus, tá certo? Nas duas últimas décadas, vimos um despertar tanto do materialismo como do ateísmo. Na verdade, a expressão máxima de um materialismo militante, agressivo e inimigo da fé cristã tem se manifestado no neo-ateísmo. É mais uma sutileza do engano e um ardil de Satanás contra a Igreja de Cristo. A lição está nos informando que tanto o materialismo e o ateísmo são sutilezas que o inimigo vem enganando muitas pessoas, tá certo? E isso acaba sendo um ataque à nossa fé. Isso acaba sendo um ataque contra a Igreja de Cristo, tá certo? Por quê? Porque eles negam a realidade espiritual. Eles pregam que Deus não existe e que a única realidade existente é só a matéria, tá certo? Como cristão, precisamos estar prontos a dar razão ou explicação da nossa fé, mesmo para os que não acreditam ou desdenham dela. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. O que a lição vem nos informar é que nós, como cristão, devemos estar prontos, preparados, tá certo? Para dar razão ou explicação de nossa fé, mesmo para aqueles que não acreditam ou zomba da nossa fé. Isso inclui os materialistas e os ateístas. Palavra-chave da nossa lição: materialismo. Durante a nossa lição, essa palavra você vai estar aí ouvindo muito ela sendo pronunciada, tá certo? Vamos para o primeiro tópico da nossa lição. Compreendendo o materialismo e o ateísmo. Primeiro ponto do primeiro tópico: o materialismo. O materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Nesse aspecto, ele nega a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem. Assim,
a revelação divina conforme exposta na Bíblia, em Hebreus capítulo 1, versículo 1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Esse primeiro ponto do primeiro tópico vem nos informar o significado do materialismo, tá certo? Ele vem nos explicar o significado do materialismo, que é a doutrina a qual a matéria é a única realidade que existe. Eles pregam que a matéria é a única realidade que existe, tá certo? Nesse aspecto, eles negam a realidade do mundo espiritual, uma vez que a vida espiritual está fora do mundo material conhecido. Os materialistas entendem que, por não haver outra realidade além da material, a religião se torna desnecessária, tá certo? Eles dizem que é desnecessário as religiões. Isso porque, segundo eles, a religião existe em função de uma verdade revelada que se encontra fora do domínio da matéria. Dessa forma, o materialismo diz que os milagres se tornam não apenas desnecessários, mas impossíveis de existirem, tá certo? Então eles dizem que os milagres são desnecessários e impossível de existir. Assim, a revelação divina conforme exposta na Bíblia, lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, é rejeitada como mera superstição e produto da imaginação humana. Ou seja, o materialismo rejeita a revelação de Deus. Vamos para o segundo ponto do primeiro tópico, o ateísmo. Acabamos de aprender o significado de materialismo e agora vamos aprender o significado do ateísmo. De uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal conforme revelado na Bíblia. Então, esse segundo ponto vem nos informar que o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, enquanto o materialismo prega que a matéria é a única realidade existente. Já o ateísmo, eles pregam e nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, ou seja, que se revela pessoalmente a cada um de nós, conforme está revelado na Bíblia, em Gênesis capítulo 12, versículo 1 a 3, quando Deus se revelou a um homem pessoalmente. É de fácil constatação que o ateísmo anda de mão dadas com o materialismo, ou seja, andam juntos. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente e possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo, tá certo? De forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem a partir do homem das cavernas. Outra causa é não as de natureza meramente material. Tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Esse ponto aqui é muito importante observar, porque o materialismo e o ateísmo, quase que os dois pregam coisas semelhantes, tá certo? Eles andam de mãos dadas. Ambos negam a realidade espiritual e afirmam a matéria como a única existente possível. Convém dizer que o ateísmo é tão antigo quanto o diabo. Por quê? Porque isso é algo que já vem da antiguidade, tá certo? Isso é velho. De forma que se torna ineficaz a tentativa de antropólogos e sociólogos mapearem a sua origem
a partir dos homens da caverna. É muito mais antigo, né, do que o homem das cavernas. Outras causas é não as de natureza meramente material. Tornam-se necessárias para explicar o materialismo e o ateísmo. Sinopse 1. O materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. O ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. A sinopse 1 vem resumir esse primeiro tópico da nossa lição, trazendo a informação resumida que o materialismo postula que a matéria é a única realidade que existe. Já o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus. Vamos agora para o segundo tópico da nossa lição. Raízes do materialismo e do ateísmo. Primeiro ponto do segundo tópico: a consequência do pecado. Biblicamente, o ateísmo é uma consequência da queda. Com a entrada do pecado no mundo, a incredulidade e a consequente rejeição a Deus tomaram conta do coração humano. Esse primeiro ponto do segundo tópico da nossa lição vem nos informar que o ateísmo e o materialismo são consequências da queda da raça humana, quando o pecado entrou no mundo, tá certo? Com a consequente rejeição a Deus, a incredulidade tomou conta do coração humano. Em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 23, observamos que o apóstolo destaca que Deus pode ser conhecido através das coisas criadas. A criação revela o Criador. Isso deveria conduzir os homens a buscarem e glorificarem a Deus. Mas não, os homens glorificaram e adoraram a criatura do que o Criador, tá certo? Então Deus se revela por meio da criação e até mesmo por meio do próprio homem, tá certo? Contudo, isso não acontece porque os homens que se dizem sábios se tornaram tolos. Romanos capítulo 1, versículo 22. O salmista destacou: diz o nécio no seu coração, não a Deus. No Salmo 53, versículo 1. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23. O salmista destacou: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Um coração endurecido pelo engano do pecado é a causa do mal que há na vida do homem. Inclusive, é a fonte de sua mente egoísta, materialista e ateia. Em Marcos capítulo 7, versículo 21 e 23, o Senhor Jesus ele disse que do coração do homem procedem, tá certo? Que é do coração do homem que procede adultério, prostituição, fornicação, lascívia, impureza e por aí vai. Toda maldade, tá certo? Segundo ponto do segundo tópico da nossa lição: a cegueira espiritual. Falamos sobre a consequência do pecado no homem, né? E agora vamos falar sobre a cegueira espiritual. O pecado é a causa primária da incredulidade. O pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Contudo, convém destacar que as Escrituras mostram que a cegueira espiritual também é causada por Satanás, tá certo? É Satanás que cega os homens espiritualmente falando, tá certo? É exatamente isso o que o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus desse século
cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. O diabo trabalha no coração dos incrédulos e os cega para a realidade espiritual. O homem endurecido pelo pecado e cego pelo diabo não consegue enxergar Deus, mesmo que ele se revele de forma bem clara e objetiva, como descreve a carta aos Romanos. Vamos agora aqui para o resumo desse segundo tópico. Sinopse 2. O materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus deste século. O resumo desse segundo tópico vem nos informar que o materialismo e o ateísmo são consequências diretas do pecado e da cegueira espiritual idealizada pelo Deus desse século, ou seja, pelo diabo, tá certo? Vamos aqui para o terceiro tópico. Terceiro tópico: pressupostos das doutrinas materialistas e ateístas. Primeiro ponto do terceiro tópico: negação da existência de Deus. Como vimos, o materialismo e o ateísmo consideram a matéria como a única realidade possível. Por isso, evidentemente, que tanto um quanto o outro têm como pressupostos de suas crenças e convicções a ideia de que Deus não existe. Nesse caso, ambos dizem se firmar em provas científicas para negarem a existência de Deus e das demais verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles se recusam em reconhecer as evidências apresentadas. Esse primeiro ponto do terceiro tópico da nossa lição vem nos informar que os pressupostos, as convicções apresentadas aí, os dados apresentados pelo materialismo e pelo ateísmo, pelas pessoas que se consideram materialistas e ateístas, que não acreditam na existência do mundo espiritual e de Deus e da revelação divina, eles vêm trazer aí algumas provas científicas para negarem a existência de Deus, tá certo? Negarem a existência de Deus e também das verdades espirituais. Contudo, a negação de Deus por parte do ateu e do materialista não acontece em razão de fatos cientificamente provados, nem tampouco porque os cristãos não apresentam fatos ou provas, mas porque eles recusam em reconhecer as evidências aprovadas, tá certo? Não existe dados científicos até hoje pela ciência, certo? De que Deus não existe e de que o mundo espiritual também não existe. A ciência está aí para provar a existência. Até hoje eles não provaram. Até hoje eles não trouxeram prova, nem dados que comprova que Deus não exista e que a realidade do mundo espiritual também não exista. Tá certo? As escrituras deixam bem claro que Deus lo manifestou. As escrituras deixam bem claro que Deus se manifestou. Em outras palavras, o ateu depende da não fé dele e não da ciência para tentar provar que Deus não existe, uma vez que ele já se manifestou claramente. Deus não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 27.
Atos 17, 27 informa que Deus não está longe de cada um de nós. Então, esse primeiro ponto ficou bem entendido, que não é por fatos ou provas apresentadas tanto da não existência de Deus quanto da existência de Deus que eles não acreditam na realidade do mundo espiritual e também do próprio Deus, mas porque eles rejeitam, tá certo? Eles rejeitam. Então eles dependem só da não fé deles para provar que Deus não existe e que a realidade do mundo espiritual também não existe. Segundo ponto do terceiro tópico: negação de que o homem é um ser singular. A Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis capítulo 1, do 26 a 28. Isso significa que o homem, ao contrário das demais coisas criadas, reflete a imagem do seu Criador. Sendo assim, se o homem reflete a imagem do seu Criador, através do homem, Deus ele dá-se a conhecer, tá certo? Porque Deus se manifesta por meio do homem. Ou seja, o homem contém atributos tanto atributos naturais, como também espirituais, que Deus se dá a conhecer ao homem. Não é errado, portanto, dizer que o homem é a coroa da criação. Contudo, o materialismo e o ateísmo nega essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Por quê? Porque Deus criou o homem conforme a sua imagem e semelhança, tá certo? Deus não criou outros seres no universo igual o homem. O homem é um ser único, singular, tá certo? Igual ao homem, não existe outro no universo, tá certo? Então, o ateísmo e o materialismo nega essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Ou seja, eles dizem que tanto o homem e os animais são a mesma coisa. Olha que loucura. O animal é diferente do homem. O homem é diferente dos animais. Por quê? O homem tem uma mente, o homem pensa, o homem usa razão, tá certo? O homem sente. Os animais, diferente de nós, eles não pensam, eles não têm memória, eles não têm mente, tá certo? Então o homem é singular, é diferente dos animais. Vamos agora para o resumo desse terceiro tópico, na sinopse, tá? Aliás, perdão, acabei aqui confundindo, né? Acabei aqui confundindo. A negação da existência de Deus. Tratamos sobre isso aqui, que eles negam porque eles rejeitam, tá certo? E também agora estamos tratando sobre a negação de que o homem é um ser singular, tá certo? Contudo, o materialismo e o ateísmo nega essa singularidade do ser humano em relação às demais espécies. Nesse aspecto, para eles, o ser humano não possui uma alma imortal e, por isso, não passa de um simples produto da cadeia evolutiva. Então, eles negam a existência de Deus e também nega a singularidade do homem. Vamos agora para a sinopse 3, que é o resumo do terceiro tópico da nossa lição, tá certo? A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos do materialismo e do ateísmo, tá certo? A negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem são os pressupostos, né? São suposições, tá? São adjetivos aí que eles usam, tá? Para negar a existência de Deus e também a singularidade do homem.
Vamos para o quarto tópico da nossa lição. O quarto tópico vem tratar sobre respostas ao materialismo e ao ateísmo. Respondendo ao materialismo e ao ateísmo. Primeiro ponto do quarto tópico: afirmando as verdades da Bíblia. Qualquer resposta ao materialismo e ao ateísmo e aos seus derivados, como o neoateísmo, precisa partir das Escrituras Sagradas. É na Bíblia que encontramos as verdades sobre Deus de forma precisa e sem erros. Deus, portanto, se revelou nas páginas das Escrituras. As Escrituras mostram Deus como o Criador, Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, sustentador e mantenedor do universo. O que as Escrituras nos mostra é que Deus é o Criador, sustentador e mantenedor do universo. Hebreus capítulo 1, versículo 3. A mesma Bíblia diz que pela fé entendemos que os mundos, pelas palavras de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha que revelação tremenda. A Bíblia diz que pela fé chegamos ao entendimento de que os mundos não foram só um mundo, de que os mundos, tá certo? No plural. Então existe o mundo natural e o mundo espiritual. Não é só um mundo, tá certo? Então é no plural e no singular, tá certo? Se aqui estivesse falando que pela fé entendemos que Deus criou o mundo, estava falando só de um mundo, mas aqui está falando que Deus criou os mundos, e ele criou pelo poder da sua palavra, tá certo? Os mundos foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é físico, tá certo? Hebreus capítulo 11, versículo 3. E pelas Escrituras, é pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. É pelas Escrituras que ficamos sabendo que Deus se revelou de forma especial na pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Segundo ponto do quarto tópico da nossa lição: fazendo o uso correto da razão. O ateísmo e o materialismo diz recorrer ao uso da ciência para fundamentar seus pressupostos. Contudo, convém dizer que aquilo que eles denominam de ciência, na verdade, é um cientificismo. Cientificismo, tá certo? Ou seja, a ciência usa fora de seus parâmetros e princípios para confirmar uma crença ou ideologia já previamente adotada. Isso porque a ciência, na verdade, não nega a existência de Deus, mas a confirma. O cristão, portanto, não precisa negar a sua nacionalidade para acreditar em Deus. As Escrituras afirmam que somos espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. Isso significa que somos seres integrais. A razão faz parte de nosso ser. Devemos usar nossa fé e também a nossa razão quando expressamos nossa confiança em Deus. Vamos para o resumo do quarto tópico da nossa lição. Sinopse 4. A igreja se posiciona diante do materialismo e do ateísmo, afirmando as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da razão. O resumo desse quarto tópico é que a sinopse resume da seguinte forma: a igreja ela se posiciona diante do materialismo e do ateísmo,
afirmando as verdades bíblicas. Ou seja, o que nós devemos estar é preparados, prontos, tá certo? Para afirmar as verdades bíblicas e fazendo o uso correto da nossa razão, tá certo? Vamos agora para a conclusão da nossa lição. Vimos que as ideologias do materialismo e do ateísmo têm se revigorado nesses últimos tempos, como sutilezas do engano que procura espreitar a Igreja de Cristo. Como crentes, não podemos fazer vista grossa a essa realidade, nem tampouco negá-la. Estamos em melhor posição de combate, porque já sabemos pelas Escrituras de onde elas procedem e, portanto, estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Jesus Cristo, conforme revelado nas Escrituras Sagradas, pode romper a falsa blindagem posta no coração humano pelo materialismo e ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Tá certo? A conclusão da nossa lição vem trazer aí que nós estamos em vantagem, tá certo? E que isso é engano por parte do inimigo que tenta espreitar a Igreja de Cristo. O ateísmo e o materialismo, tá certo? São sutilezas do engano que o inimigo usa para confrontar a igreja. E é uma realidade que nós não podemos negar. Precisamos estar prontos para combater o materialismo e o ateísmo com as verdades da palavra de Deus, tá certo? Com a verdade da palavra de Deus. Então, nós estamos em boa situação para combatê-las. Somente o Evangelho de Cristo, conforme revelado nas Escrituras, poderá romper, tá certo? Essa blindagem posta no coração do homem pelo materialismo e o ateísmo e dar o verdadeiro sentido da vida ao ser humano. Vamos agora revisar o nosso conteúdo, tá certo? O conteúdo dessa lição que aprendemos nesta oportunidade. Primeira pergunta: o que é materialismo? Resposta: o materialismo é a doutrina segundo a qual a matéria é a única realidade que existe. Segunda pergunta: o que é o ateísmo? Resposta: de uma forma bem simples, o ateísmo é a doutrina que nega a existência de Deus, sobretudo a de um Deus pessoal, conforme revelado na Bíblia. Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3. Terceira pergunta: qual é a causa primária da incredulidade humana? Resposta: o pecado é a causa primária da incredulidade humana e, consequentemente, a fonte do seu materialismo e ateísmo. Quarta pergunta: quais os pressupostos do materialismo e do ateísmo? Resposta: a negação da existência de Deus e a negação da singularidade do homem. Quinta pergunta: onde encontramos a verdade sobre Deus de forma precisa e sem erros? Na Bíblia. Glória a Deus! Essa foi a nossa aula de número 5 e concluímos. Espero que você tenha aprendido, espero que você tenha sido edificado, abençoado através dessa aula. E para finalizar, eu quero trazer aqui ao seu conhecimento a explicação sobre o ateísmo e elitista, tá? Elitista. O ateísmo é muito elitista, o que é irônico porque ele apresenta-se como religião do homem comum. A verdade é que no seu elitismo, o ateísmo age como se as tradições
leis e restrições que os humanos têm adotado quase que universalmente não se aplicam aos ateus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, tá certo? E até a próxima.